Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvamos a Ti por essa quinta-feira, Senhor, por podermos estar desfrutando mais uma vez da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, venha, Senhor, nos encher com a Tua vida, através dessa palavra, Senhor, que vamos ler agora. Senhor, Te revela mais para nós. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos desfrutar da quinta-feira do alimento diário. O ler com oração diz assim: Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ó Senhor Jesus, o título da quinta-feira é O Espírito como garantia da obra de Deus em nós. Temos contemplado, ao longo da mensagem desta semana, o plano de Deus e especialmente como nos preparou uma habitação celestial, dando-nos como garantia o Espírito. Em 2 Coríntios lemos: Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. A expressão outorgando-nos o penhor do Espírito significa que o Espírito que nos foi dado é nossa garantia de ser transformados. Por isso, temos de aprender a usar o Espírito, pois quanto mais o usamos, mais somos transformados. O trabalhar do Espírito em nós produz crescimento e maturidade. É por essa razão que Satanás não quer que usemos o Espírito. O Senhor nos deu o Espírito 7 vezes intensificado. Isso está em Apocalipse 4, versículo 5. Para podermos enfrentar um mundo que está cada vez pior. De acordo com nosso comportamento, podemos avaliar se usamos ou não o Espírito. Quando o usamos, ficamos entusiasmados e alegres como crianças, que não param quietas, pois estão cheias de energia. Devemos perguntar-nos: como está nosso viver diante de Deus? Ora, ninguém precisa falar com a criança que brinque e se movimente, pois é algo natural e espontâneo. E quanto a nós? Temos sido espontâneos, alegres, vivos e cheios de energia ao usar o Espírito? Portanto, amado leitor, precisamos usar o Espírito e não ficar parados nas reuniões da igreja. Sejamos como crianças cheias de energia. Deus nos outorgou o Espírito para sermos ativos e alegres. Se reuníssemos 10 crianças, elas não ficariam paradas e sentadas. Mas se reuníssemos 10 irmãos que receberam o Espírito 7 vezes intensificado, como se comportariam? Não seria normal ficarem sentados olhando para cima, aparentando estar doentes. Do mesmo modo que não é necessário falar com a criança para brincar, o normal é não precisar que alguém nos ordene a usar o Espírito. Ó Senhor Jesus! As promessas de Deus se cumprirão em nossa vida, sendo o Espírito nosso penhor e garantia. É o que lemos no seguinte versículo, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Isso está em 2 Coríntios 1, 22. De modo semelhante, Efésios registrou que fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ó Senhor Jesus! Nós herdaremos a Deus e teremos um corpo glorificado, sendo o Espírito a garantia de que isso acontecerá. Lembremos que foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Os versículos seguintes demonstram uma reação positiva que devemos ter ao saber o que Deus já preparou. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 8. Amado leitor, nessas passagens da Bíblia, vemos uma atitude positiva, de bom ânimo, fé e plena confiança. Assim também deve ser nosso viver diante do que Deus preparou e garantiu por meio do Espírito. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Aleluia, queridos irmãos, amados irmãos!
temos visto durante essa semana o plano de Deus para nós, não é mesmo? E como Ele nos preparou uma habitação celestial, amém? E nos deu como garantia o Espírito, amém? Vamos ouvir aqui o que diz 2 Coríntios 5:5. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Esse Espírito, irmãos, é a garantia, amém? De que seremos transformados. Aleluia? Não é maravilhoso? O nosso Deus, de fato, é maravilhoso. Ele nos deu o Espírito como um penhor, ou seja, uma garantia de que nós seremos transformados. Que privilégio isso para nós, amados. Por isso, eu e você temos que aprender dia a dia a usar mais e mais esse Espírito, amém? Senhor Jesus, por isso, queridos irmãos, nós temos uma prática muito saudável e muito preciosa, que é invocar o nome do Senhor. Quanto mais invocamos o Senhor, estamos usando o Espírito, amém? Senhor Jesus. E é interessante, porque Satanás, ele não quer que usemos nosso Espírito, amém? Senhor Jesus, sabe por quê? Que quanto mais eu e você usamos o Espírito, o que acontece? Mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos sua vontade, mais conhecemos seu desejo. E Satanás, como a gente tem visto, em suas estratégias, a primeira delas é o quê? Nos tirar a palavra, tá certo? A segunda é justamente fazer com que não usemos o Espírito. Ó Senhor Jesus, por isso, queridos irmãos, precisamos ser perseverantes, usar o Espírito, Senhor Jesus. E é rico porque o Senhor, graças ao Senhor, Ele intensificou este Espírito, amém? Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, nos mostra isso, amém? E é precioso, por quê? Porque é como se você quisesse tomar uma vitamina, amém? E pegasse assim, uma vitamina bem completa. Você pegasse banana, pegasse mamão, pegasse abacate, colocasse essa vitamina banana, mamão, abacate. Depois você pegasse aquelas uvas roxinhas, né? Tirasse o caroço ali, colocasse elas também. Depois você colocasse aveia. Depois colocasse leite e batesse tudo, né? Quando você tomasse aquela vitamina, o que é que ia acontecer? Você estava tomando a banana, o mamão, o abacate, as uvas, o leite, a aveia, tá vendo só? Da mesma forma o Senhor fez. Ele intensificou esse Espírito. No passar dos anos, né, esse Espírito foi se intensificando. E hoje, amados, Ele habita em cada um de nós. É um composto. Por isso, quando invocamos o Senhor, desfrutamos, vem até nós e desfrutamos desse o Espírito, o composto todo inclusivo. Aleluia! E é precioso por quê? Porque nós sabemos, lá em João mostra, que esse mundo jaz de maligno, não é mesmo, amados? Por isso que o Senhor intensificou esses 7 Espíritos. E colocou num só, o Espírito. Para quê? Para que enfrentemos esse mundo. Ele falou para os seus discípulos, quando ele estava aqui na terra, que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, como é que nós vencemos o mundo? Usando o Espírito. Por isso, amado, não vamos economizar, amém? Em todo o instante do nosso dia, em nosso trabalho, agora nesse período de pandemia, né? Alguns irmãos não estão trabalhando, mas em casa. Mas quando voltar a trabalhar, quando voltar às escolas, os irmãos podem na escola invocar o Senhor, no trabalho pode invocar o Senhor. E hoje em casa, você também pode desfrutar desse seu Espírito, amém? Senhor Jesus. E o que é mais precioso, queridos irmãos, sabe qual é? É que a escolha está em nossas mãos. A decisão é nossa, é de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nós já temos todas as ferramentas, amados, para conhecer o plano de Deus e até cumpri-lo. Mas
se nós não desejarmos, se nós não escolhermos invocar o Senhor, exercitar o Espírito, nós não vamos conseguir cumprir a vontade de Deus. Por isso que depende de cada um de nós. Depende de você, amado irmão. Depende de você, amada irmã. Por isso não perca tempo. Nesse momento agora, diga, ó Senhor Jesus. E é interessante porque nós, geralmente, ouvindo essas boas novas, ricas e preciosas para a nossa vida, nós deveríamos ficar como uma criança, né? Alegre, que recebeu aquele presente tão desejado. Não é mesmo? Então, amados, ninguém pede para uma criança, né? Ter que, olha, vá ali, brinque, né? Brinque, corra, pule, olha, esse terreno aqui todo é para você brincar. Ninguém precisa fazer isso. A criança mesmo em si, quando ela chega em determinado lugar, ela já vai correndo, pulando, se alegrando, e às vezes cai, chora, vem de novo, e depois se acalenta, sai correndo de novo e brinca. Tá vendo? Da mesma forma, isso é o normal de uma criança. Da mesma forma, queridos irmãos, eu e você precisamos fazer dessa forma. Claro, nós não vamos sair correndo, pulando, né? Mas diga assim, na questão de liberar o nosso espírito, invocar, desfrutar, querer conhecer a vontade de Deus e querer também cumpri-la. Não é normal alguém chegar para uma criança, não é mesmo? E dizer, ei, vai brincar, olha o videogame, olha a bola, olha os colegas. É normal? Não precisa fazer isso com a criança. Ela mesma toma essa iniciativa, porque é algo de criança. Voltando para nós agora, tá? Não é normal, irmãos, alguém chegar para nós e dizer, ei, libere o Espírito, invoque o Senhor. É normal? Não. A vida de Deus, o Espírito que está em nós, irmão, já nos constrange a isso. Precisamos apenas ser obedientes e fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus! E é precioso por quê? Porque por meio desse Espírito, amados, as promessas de Deus, cada uma delas se cumprirão em nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos a garantia. Aleluia! Eu e você tem a garantia, amados. É o penhor, Senhor Jesus. Isso está lá também, lá em Efésios, né? Lá em Efésios 1, 13 e 14 fala, né? Que o penhor é a garantia do Espírito. Ó Senhor Jesus. Por isso, amados, nós precisamos nos alegrar, estar felizes por essa boa nova do Senhor para nós nesse dia. Senhor Jesus, se você tá pensando, né? Poxa, quando é que vai voltar meu trabalho? Quando é que eu vou voltar a poder ganhar mais dinheiro e tal? Irmãos, nesse momento o Senhor quer que você desfrute dele. Por isso ele lhe apresentou agora esse Espírito composto de Deus para nós. Por isso vamos liberar o Espírito mais nesse dia. Vamos desfrutar até transbordar do Espírito. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, amados. E aqueles que quiserem, compartilhem no grupo da igreja também, amém? Louvado seja o Senhor.